Paciente, bondoso, tudo sofre e crê. Suporta tudo, espera, o amor jamais irá morrer. O que ainda é imperfeito se tornará perfeito. Em parte o conhecemos, em parte apenas cremos. Brilhe em nós a luz do Deus que escolhe amar Pra compartilhar fé, esperança e o amor sobre tudo. O amor. Só o amor é capaz de acolher com perfeição. alcança o ferido e cansado e oferece redenção. O que ainda é imperfeito se tornará perfeito. Em parte o conhecemos, em parte apenas cremos. Brilhe em nós a luz do Deus que escolhe amar pra compartilhar fé, esperança. Brilhe em nós a luz do Deus que escolhe amar pra compartilhar Fé, esperança o amor sobre tudo. deixaremos para trás sentimentos irreais. Amar é decidir e acolher. Quem ama não desiste, ampara e insiste. Amar é andar por fé e esperança. Deus que escolhe amar pra compartilhar fé, esperança. Brilha em nós a luz. Escolhe amar pra compartilhar fé, Som. Quem sou eu? Quem somos nós diante da grandeza do Senhor? Somos tão pequenos como uma simples gota no oceano. Um vapor até desaparece. Mas mesmo assim, Ele nos ama e nos escolheu para estarmos aqui, esta noite, celebrando o aniversário da Vida Nova. Quem sou eu?
se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor. Quem temerei? A quem temerei? Pois eu sou teu, Jesus. Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora. Diga: eu sou teu, Senhor. Eu te pertenço, Jesus. Amém, gente? Acabou? Tem mais? Vocês querem ficar aí mesmo? Vocês querem ficar sentado aí mesmo?
Fique sentado aí, pode ficar aí. Vai agora. Pronto. Isso, senta aí pelo chão aí. Isso. Tem que ficar tudo quietinho. Maravilha. Pega essas cadeiras aqui, bota elas aqui, ó. Bota elas aqui, por favor. Obrigado. Bota ali, ó. Obrigado, isso. Pode ficar aí, tá? Obrigado, querido. Obrigado. Aqui, ó. Aqui, ó. Na frente. Isso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. Meus irmãos, as boas-vindas de todo o nosso coração. E o nosso... Não sei se isso valeria nesse momento, mas até um pedido de desculpas, né? Lá em cima está cheio. Talvez o próximo culto a gente bota o telão lá embaixo também. Amém, gente? A gente arranjou mais 3 lugares. Pode vir aqui, Vitor. Você é regente mesmo, já fica regendo o pastor aqui. Muito bem-vindos, queridos. Muito bem-vindos. Louvado seja o Senhor. Nós vamos imediatamente passar a meditação da palavra, ministração para o nosso coração. E eu quero pedir carinhosamente aos irmãos, cuidem dos seus filhos, segurem eles do seu lado. Não deixem eles descerem, porque lá embaixo tem um punhado de coisa lá que se eles forem para lá vai dar problema. Então vamos mantê-los aqui e façam o possível para que nada nos tire a atenção de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Pastor Hernandes, vocês vão ficar aqui, que bom, fica à vontade. Se alguém quiser mais sentar aqui também, fica à vontade. Deus abençoe. Vamos ouvir atentamente o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar? Jesus bendito, nosso coração está tão tomado, Senhor, de toda alegria que vem da presença do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo. Obrigado pelo teu servo, que voou tantos quilômetros, tantas horas, para estar aqui conosco, Senhor. E ele veio seguramente na plenitude da bênção do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, eu irei na plenitude do Espírito Santo. Que ele seja boca de Deus nesse momento, profeta do Senhor. E que ele ministre com poder. E cada um que está aqui nesses bancos, sentados aqui, lá em cima, na internet, onde estiverem, recebam um toque de poder nessa noite. E cada um esteja em oração. Porque onde tem oração, tem transformação. Onde Jesus está, tem superlotação. Onde Jesus está, tem transformação. Tem mudança de vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos amados, eu quero repartir com vocês hoje um texto preciosíssimo da palavra de Deus. E esse texto está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu peço que você abra comigo, por gentileza. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 18.
lido o texto, por favor, ninguém feche a sua Bíblia. Preciso que você acompanhe comigo a exposição. Vocês todos sabem que estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, registradas na Bíblia, antes do seu martírio. Então, é com esta gravidade, com esta relevância, com esta importância que eu chamo você para ler essas palavras. O que um homem tem a dizer antes de partir? E ele, preso numa masmorra em Roma, masmorra marmetina, um lugar úmido, frio, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio, escreve para Timóteo, que está em Éfeso, o seguinte: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todos vocês sabem que o apóstolo Paulo esteve preso 2 vezes na cidade de Roma. Na primeira vez, nos anos 61, 62. Na segunda vez, nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás, tramando e orquestrando a prisão de Paulo, eram os seus compatriotas, eram judeus. Quem estava por trás da segunda prisão de Paulo era a máquina do Império Romano. Era Nero com toda a sua fúria assassina. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um apóstolo, como um pregador do Evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso como um malfeitor, como um bandido, como um criminoso, acusado do mais pesado crime do Império, o incêndio da capital, o incêndio de Roma. Na primeira prisão, ele tinha determinadas liberdades, podendo até receber pessoas para discipulá-las. Na segunda prisão, ele foi jogado numa masmorra úmida, escura, insalubre, mal cheirosa, a masmorra marmetina. Na primeira prisão, ele orou para sair, pediu oração para sair, e de fato saiu. Na segunda prisão, ele não pede oração para sair, ele não ora para sair, porque já escreve essa carta como alguém sentenciado à morte, no corredor da morte. Esta, portanto, é a última carta que Paulo escreveu. Vocês sabem que a primeira carta que ele escreveu, a carta aos Gálatas, ele escreveu de Antioquia, logo depois da primeira viagem missionária. Depois, passando 18 meses na cidade de Corinto, ele escreve as suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Depois, passando 3 anos em Éfeso, ele escreve as suas 2 cartas aos Coríntios. Depois, na primeira prisão em Roma, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. No interregno entre as 2 prisões, ele escreve Tito e escreve 1 Timóteo. Agora, dessa segunda e última prisão, ele escreve a última carta, essa carta que nós acabamos de ler, 2 Timóteo. A grande pergunta é por que Paulo está preso pela segunda vez? E todos vocês sabem que no dia 17 de julho do ano 64, a maior, a mais rica, a mais poderosa, a mais populosa cidade do mundo, a chamada Cidade Eterna, a cidade de Roma, foi incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. O imperador da época, Nero,
assistiu o espetáculo das chamas do alto da torre de Mecenas, tangendo a sua lira. Quando o incêndio acabou, a maior cidade do mundo estava destruída. 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Então começa um massacre. Os crentes foram crucificados. Quando não tinha mais madeira, foram queimados vivos, amarrados nos postes, para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre, um verdadeiro holocausto, uma verdadeira chacina. E Paulo era o maior líder do cristianismo. Então ele foi procurado, ele foi caçado, ele foi preso, ele foi jogado dentro dessa masmorra. E nessa masmorra ele é condenado à morte. E condenado à morte, ele escreve essa carta, segundo Timóteo. A pergunta a fazer agora, antes de entrarmos na exposição do texto, é: que reflexo isso teve na vida do apóstolo Paulo? E eu queria que você, com a Bíblia aberta, acompanhasse comigo essa contextualização, para nós tirarmos alguns princípios aqui. Nota, em primeiro lugar, capítulo 2, versículo 9 comigo. Ele diz assim: pelo Evangelho eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Preste atenção nisso. Paulo está preso como um bandido. Pensa comigo na desconstrução do nome dele, num ataque frontal à honra dele. Pense comigo na boataria dos fake news da época, se espalhando por todo o império e as pessoas perguntando assim: já ouviu falar naquele homem, naquele pregador, naquele apóstolo Paulo? Aquele que plantava igrejas, aquele que orava e as pessoas eram curadas? Pois é, aquele homem é um bandido, aquele homem está preso. Aquele homem estava por trás do incêndio de Roma. A devastação da sua honra, pensa comigo nisso, que efeito esteve no coração dele. Mas que reflexo esteve mais? Confira aí comigo capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim: Timóteo, você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Quem são esses da Ásia? São seus filhos na fé. São aqueles crentes que ele ganhou para Cristo, direta ou indiretamente, das igrejas da província, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, de Colossos, de Herápolis. Gente que conhecia Paulo, gente que sabia que Paulo era um homem de Deus, gente que tinha sido ganhado para Cristo pelo ministério de Paulo. Agora todos o abandonam, todos, sem exceção. Imagine você o efeito, o estrago emocional que se produziu no coração dele. Mas tem mais, dá uma olhadinha no capítulo 1, versículo 8. Ele escreve para Timóteo assim, dizendo: Timóteo, não te envergonhes, portanto, o testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Talvez, pastor Ceni, nada mexeu mais com Paulo do que isso aqui. Timóteo era o mais próximo e mais íntimo colaborador de Paulo. Timóteo era filho de Paulo, filho na fé. E agora o próprio Timóteo está com vergonha de Paulo. O próprio Timóteo está cheio de dedos, constrangido e dizer: não, eu conheço esse homem, eu sou amigo desse homem, esse homem é meu pai na fé, esse homem é um homem honrado, esse homem é um homem de Deus. O próprio Timóteo está com vergonha de Paulo. Mas tem mais. Confira comigo capítulo 4, versículo 16. Todos vocês sabem que nas maiores escolas, academias, universidades de direito, aqui no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, o direito romano ainda é estudado. Mesmo Paulo sofrendo um ataque tão frontal à sua honra, mesmo ele sendo preso como um bandido, mesmo ele sendo acusado de ser o líder dos incendiários de Roma, ele teve direito de defesa. Marcar uma primeira defesa, marcar uma audiência. E Paulo vai para essa audiência seguro de que vai ter muito crente lá para dizer: não, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um incendiário, esse homem não é um transtornador da sociedade, esse homem é um homem honrado. Quando ele chega nessa audiência, diz o texto aí, olha comigo, capítulo 4, 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Mas não abandonaram porque o trânsito de Roma estava complicado naquele dia, não. Todos o abandonaram deliberadamente. Ele se sente desamparado, ele se sente sozinho, ele se sente completamente entregue aos destinos da fúria de Roma.
sem qualquer chance de defesa. Mas o que aconteceu nessa audiência? Nessa primeira defesa? Olha capítulo 4, versículo 6. Ele diz aí para nós: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele sai dessa primeira defesa, dessa audiência, com pena capital. Ele sai dessa audiência condenado à morte. Ele sai dessa audiência como alguém sentenciado a ser degolado. Agora, a pergunta é: o que é que um homem injustiçado, acusado levianamente, injustamente, abandonado pelos seus irmãos, abandonado pelos seus mais próximos colaboradores, jogado numa situação de desamparo pleno e total, e sai de uma audiência com pena capital, condenado à morte, o que é que um homem desse tem para dizer para a Igreja Vida Nova, para você e para mim nesta noite, que possa ainda nos encorajar? Que princípios ele ainda tem para oferecer para você e para mim nessa noite? E eu quero repartir com vocês 8 princípios que Paulo nos ensina nesse texto. Primeiro princípio está aí no versículo 9. Olha aí comigo. Procura vir ter comigo depressa. O princípio é esse: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha coragem de pedir ajuda. Não fique sozinho. Meus irmãos, a crise chega e chega para todos, para ricos e para pobres, para grandes e para pequenos. E quando a crise bater à porta da sua vida, não dê uma de supercrente. Você não é autossuficiente. Nenhum de nós é autossuficiente. Todos nós precisamos reconhecer a necessidade que temos de pedir a ajuda. Na crise, a solidão é uma péssima companhia. Todos nós precisamos de um ombro amigo, de um amigo do peito, para quem temos coragem de abrir o coração sem medo de que ele vai puxar o nosso tapete e nos apunhalar pelas costas. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nós vivemos numa multidão, curtindo uma profunda solidão. E uma das coisas que mais machucaram o nosso coração no ano passado foi ver a quantidade de líderes, de pastores que cometeram suicídio no Brasil. A grande pergunta é: por que, meu Deus? Por que esse colega não encontrou alguém? Por que ele não encontrou um amigo para abrir o coração? Nós precisamos de um amigo para quem abrir o coração, para dividir as nossas cargas, para repartir as nossas dores. Paulo não deu uma de supercrente. Ele chega para Timóteo e escreve: Timóteo, vem ficar comigo, meu filho. Eu preciso de ajuda, eu preciso de companhia, eu preciso de um ombro, eu preciso repartir minhas dores com alguém, eu preciso que você esteja do meu lado nessa hora de crise. Vem ter comigo depressa. Meus amados irmãos, nós precisamos ter alguém para estar do nosso lado na hora da nossa dor, na hora da nossa crise. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, olha comigo aí, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é esse: quando as pessoas decepcionarem você, não faça registros de mágoas. É impossível viver sem ficar decepcionado. É impossível. Na vida vamos ter decepções, mais hoje ou mais amanhã. Eu vou dizer algo para vocês que é um fato, não é uma mera possibilidade, é um fato. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. Isso é um fato. A questão não é se, a questão é quando isso vai acontecer. O problema não é se as pessoas vão ou não vão decepcionar você. A questão é o que você vai fazer com isso. Você é o capitão da sua alma. Você não pode terceirizar seus sentimentos. Há uma única coisa que você não pode abrir mão. É do direito que você tem de tomar as decisões em relação ao que as pessoas fazem com você. Não é fácil ser abandonado em qualquer área da vida, nem pelo namorado, nem pela namorada, nem pelo noivo, nem pela noiva, nem pelo marido, nem pela esposa, nem pelo amigo, nem pelo sócio da empresa, nem pelo irmão da igreja. Não é fácil.
ser abandonado por alguém que você amou, ser abandonado por alguém que andou com você um dia, ser abandonado quando você mais precisa de ajuda, ser abandonado quando você está no final da vida. Paulo enfrenta essa dor, mas ele não arquivou memórias amargas. Se você ficar guardando e remoendo isso no seu coração, você perde a alegria, você perde a paz, você perde o apetite, você perde o sono, você perde o foco. Não guarde mágoas, não acumule fuligem na alma, não faça registros de memórias amargas, de reminiscências doentias. Se as pessoas machucaram você, se as pessoas abandonaram você, se as pessoas feriram você, se as pessoas decepcionaram você, toca a sua vida, põe o pé na estrada e avance, não guardando mágoas. Esse é um segundo princípio importante. Terceiro princípio, olha comigo por favor, versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio é esse. Tenha coragem de reconhecer seus erros e pedir perdão. Para você entender esse versículo 11, você tem que entender mais 2 versículos da Bíblia. O primeiro que você tem que entender é Atos 13:13. Diz que esse jovem Marcos era auxiliar dos missionários Barnabé e Saulo quando eles saíram de Antioquia. Diz a Bíblia em Atos 13:13 que em Perge da Panfilha, esse jovem Marcos abandona os 2 missionários e volta para a casa da sua mãe em Jerusalém. Por que ele voltou? Eu não sei, a Bíblia não diz. Porém, nós temos 3 possibilidades. Primeira, ele pensou que quando ele saiu de Antioquia, missões fosse turismo. Ele era muito jovem. Quando ele percebeu que não era turismo, ele se decepcionou. Vou voltar para a casa da minha mãe. Segunda possibilidade, quando ele sai de Antioquia, o líder da caravana era o primo dele, Barnabé. No meio da viagem, em Pafos, a liderança muda para Paulo. Ele deve ter pensado, pô, sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, sob a liderança do outro eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa. Está escrito em Gálatas 4:14-18, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta, que enfermidade física era essa? Que ele vai chamar de espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Notinha de rodapé aqui. O espinho na carne de Paulo veio do diabo, de Satanás ou de Deus? E a resposta clara é, veio de Deus, claro. Por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Tudo que o diabo quer é que você seja um balão de vaidade. Que você seja soberbo. Mas se veio de Deus, por que Satanás batia na cara dele com esse espinho na carne? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda na sua vida, ele chega e pergunta assim, ué, você está passando por essa magrela toda? Cadê Deus? Se Deus amasse você, você não estava nessa. Querendo passar a ideia de que se você é um crente, você não tem problema na vida. Se você é um crente, você nunca vai ficar doente. Se você é um crente, você nunca vai ter problema financeiro. Se você é um crente, você nunca vai passar por aflições na vida. Jesus nunca prometeu isso nem para você, nem para mim. O que ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então foi nessa região de perto da Panfilha, muito provavelmente, que Paulo, porque era uma região alagadiça e pantanosa, pega uma malária. Diz os estudiosos, que dava uma dor de cabeça alucinante, que afetava a visão. Quando Paulo chega na Galácia, ele não está enxergando direito, porque os crentes queriam arrancar os olhos para dá-los a Paulo. Então esse jovem deve ter pensado assim, eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Só que depois teve o concílio de Jerusalém, agora o segundo texto importante para entender, é Atos 15, versículos 36 a 41. Paulo chega para Barnabé e disse, Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Barnabé disse, vamos sim, Paulo, com um detalhe, o meu primo, o Marcos, quer voltar com a gente. Aí Paulo respondeu assim, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Comigo esse rapaz não vai não. Mas é bem verdade que Dr. Lucas, ao registrar isso em Atos, coloca em palavras muito polidas. Mas eu acho que não foi tão polida assim a conversa não. Eu vou parafrasear a conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte, ô Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Vamos visitar aquelas igrejas que nós plantamos? Vamos encorajar aqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo? Barnabé disse, vamos Paulo, vamos sim.
Ô Barnabé, o Paulo só tem um detalhe. Lembra do meu primo? Claro que eu lembro. Pois é, Paulo, ele quer voltar com a gente. Paulo fechou a cara. Se fosse hoje, você está de brincadeira comigo, né, Barnabé? Não, Paulo, é verdade, ele quer voltar com a gente. Ô, Barnabé, comigo esse rapaz não vai, não. Não, Paulo, ele é jovem, ele vai aprender, vai amadurecer, vai ser uma bênção. Comigo ele não vai, não, Barnabé. Não, Paulo, você está sendo intolerante, vou dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, não, Barnabé. Paulo, por favor, comigo ele não vai, Barnabé. Houve tal desavença entre eles por causa desse rapaz, o Marcos, que eles não caminharam juntos mais. Aí o Barnabé pegou o Marcos, levou para Chipre, e ele cresceu, foi uma bênção. Depois, mais tarde, Pedro o discipulou. Depois ele escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. Paulo também foi para outros cantos, plantou igreja em outras regiões, passou por lutas, prisões e tal. Agora Paulo está preso, condenado à morte, fazendo uma faxina na alma, fazendo uma revisão no coração, lembrou do Marcos. Aí ele escreve para Timóteo assim: ô Timóteo, quando você vier, meu filho, traz o Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está nos ensinando é que você não perde a sua autoridade espiritual quando você reconhece o seu erro e tem coragem de pedir perdão. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós não temos o direito de avançar na vida deixando pessoas feridas, prostradas na estrada da nossa história. O que Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que nós devemos construir pontes de amizade e de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoas e dores. Perdoar não é fácil, mas perdoar é necessário. Quarto princípio, confira comigo aí, por favor, o versículo de número 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em trono na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio é esse. Por pior que seja a situação da sua vida, nunca perca a alegria e o entusiasmo de estudar a palavra de Deus. Ô, irmãos, Paulo está preso. Paulo está numa masmorra. Paulo está sendo acusado injustamente. Paulo está sendo abandonado pelos seus filhos na fé. Paulo está sendo abandonado pelos seus amigos. Paulo sai dessa audiência como alguém condenado à pena de morte. Paulo está velho, Paulo está cheio de cicatrizes, o inverno está chegando e não tem nenhuma capa velha para usar para cobrir o seu corpo. Agora ele está escrevendo para Timóteo, no final da vida dele, no corredor da morte, dizendo: Timóteo, meu filho, quando você vier, traz os meus livros e especialmente traz os meus pergaminhos, que eram os textos bíblicos do Antigo Testamento. Eu quero ler a palavra, eu quero me alimentar da palavra. Enquanto eu tiver um fiapo de vida, eu quero estudar a palavra. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu não quero abrir mão da palavra, eu não quero abrir mão daquilo que Deus tem para o meu coração, eu quero aquecer o meu coração enquanto eu estiver vivo. Oh, amados irmãos, que coisa preciosa, porque tem muito crente hoje, que na linguagem de Filipe Yancey, estão decepcionados com Deus, qualquer coisinha se decepciona com Deus. Também não leio mais a Bíblia, também não vou mais para a igreja, também eu não oro mais, também eu não faço isso, também não faço aquilo. Paulo está sentenciado à morte, no corredor da morte, e quer estudar mais a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, não importa se a circunstância é amarga, não importa se a circunstância é difícil, alimente o seu coração da palavra de Deus. Quinto princípio, confira comigo, por gentileza, versículos 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guardas-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio é esse. Quando as pessoas fizerem o mal para você deliberadamente, não dê o troco. Entregue esta causa para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou pastor há 36 anos, o Seni há 39, o Bruno não sei quantos anos, Bruno? 10 anos. Todos nós, pastores, já passamos por essa experiência. Acho que eu não sou carreira solo. Alguém chega assim para mim de vez em quando e fala: pastor, eu estou chateado com o senhor. Eu tomo um susto. Não sei o que é que aconteceu, não sei quando aconteceu, não sei por que aconteceu, não estou sabendo de nada, mas a pessoa está magoada comigo. Acontece. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra.
Às vezes você chega num grupinho, tem 5, 6 pessoas, você passa assim meio apressadamente. Ô fulano, ô Beltrano, esquece um. Não deliberadamente, mas passa assim meio desapercebido. Está vendo aí, ó? Olha como é que me trata. É magoado. Se ele não falar com você, você não vai pedir perdão para ele. Agora, é diferente quando a pessoa maquina, planeja, urde, trama, orquestra deliberadamente contra você, para apunhalar você pelas costas, para puxar o seu tapete, para ver você no chão. O que você faz? Com a vontade? Dá o troco. Pagar na mesma moeda. Mas sabe o que a Bíblia me ensina? A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. É claro que vocês são crentes, né? Crente não faz essas coisas assim, né? Não faz. Crente faz diferente, né? A gente fulano, mas não, você não fala, você sente. Lá no coração você fala, fulano, a sua hora vai chegar. E quando a sua hora chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Aí quando chega a hora, você não tem coragem de falar e nem de bater palma, mas lá no coração você bate palma. Fala, tá vendo aí, ó? Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso papel não é retribuir o mal com o mal. O nosso papel é pagar o mal com o bem. E perdoar. Se você não perdoar, meu irmão, você azeda a alma. Você adoece fisicamente, emocionalmente. O perdão liberta você. Porque o perdão é maior que o ódio. É maior que a mágoa. O perdão faz uma asepsia no seu coração. Uma faxina na sua mente. O perdão é a alforria da sua vida. Então não guarde mágoas no coração. Não dê o troco. Não pague o mal com o mal. Se as pessoas maquinaram, tramaram contra você, e Alexandre Latueiro foi quem delatou o apóstolo Paulo, segundo os historiadores, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Entrega para Deus. Você não sabe fazer isso. Deus sabe fazer. Seu papel é perdoar. O papel de Deus é fazer justiça. Sexto princípio. Confira comigo versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O princípio é esse. Ainda que todas as pessoas, inclusive as mais próximas, abandonarem você, saiba disso, você não está sozinho, porque Deus nunca vai desamparar você. É possível, irmãos, que na vida a gente colha decepções com as pessoas. É possível que as pessoas, as mais próximas inclusive, nos deixem na mão. É possível que as pessoas mais íntimas nos decepcionem, nos machuquem e nos desamparem, quando nós mais precisamos de uma mão estendida. Mas ainda que isso aconteça, na linguagem do salmista, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Quando Paulo foi para essa audiência, certamente ele foi na expectativa de ter muitos amigos lá para defender. Quando ele chega na audiência e não tem ninguém do lado dele, a favor dele, todo mundo desapareceu, o ânimo dele foi lá para baixo. A moral dele caiu. A emoção dele arriou. Por isso está escrito assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Só é revestir de força quem está fraco. Quem está fraco. Preste bem atenção nisso. Por pior que seja a situação da sua vida, você não está sozinho. Deus não vai deixar você. Deus não vai desamparar você. Deus vai assistir você. Deus vai fortalecer você. Deus vai enxugar suas lágrimas. Deus vai renovar sua esperança. Deus está do seu lado. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu rochedo. Nele você pode confiar. Sétimo princípio. Confira comigo o versículo 21 que nós não lemos, mas vamos ler agora. Apressa-te a vir antes do inverno. O princípio é este. Oportunidades
passam. O que você tiver que fazer, faça agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Quando Paulo escreve para Timóteo no versículo 19, procura vir ter comigo depressa, ele está concluindo a carta. E já disse um amém no versículo 18. O que vem depois é uma espécie de pós-scriptum. E então ele lembra de um fato e diz: Timóteo, vem depressa, mas um detalhe, filho, vem antes do inverno. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Para entender esse versículo, você tem que entender Atos 27, versículo 9. Quando ele foi preso pela primeira vez, estava indo para Roma, ele disse para o comandante do navio assim, estava chegando os 3 meses do inverno. Não é prudente a gente zarpar agora, não é prudente viajar, não é seguro viajar no inverno. O comandante não escutou Paulo. Enfrentaram um naufrágio. O trigo se perdeu, o navio se arrebentou. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, vem ter comigo depressa, filho, mas um detalhe, vem antes do inverno. Sabe por quê, Timóteo? Se você esperar os 3 meses de inverno passar para você vir, quando você vier, filho, eu não estou mais aqui não. A minha sentença já terá ocorrido, a minha execução já terá ocorrido, e você nem adianta vir, porque já estou morto lá. Ou você vem hoje, ou você vem agora, ou você vem antes do inverno, ou não adianta vir, meu filho. Sabe o que isso está querendo dizer para nós, irmãos, hoje? Tem coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais terá chance de fazer amanhã. O tempo de Deus é hoje. A hora de Deus é agora. Você tem que dizer para a sua mulher, para o seu marido, eu te amo, fale hoje. Você tem que pegar seus filhos no colo, não importa a idade deles, pega hoje. Dizer, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Você tem que dizer para o seu irmão na igreja, meu irmão, você é importante na minha vida, fale isso hoje. Você tem que fazer uma visita para alguém que está passando uma dificuldade, faça essa visita hoje. Você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta para alguém que está passando uma necessidade, faça isso hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Deixa eu fazer uma consultazinha aqui. Quem tem o privilégio de ter pai e mãe vivos ainda? Levante a mão, só para eu saber. Vocês são muito privilegiados. Muito privilegiados. Então, deixa eu fazer uma perguntinha a mais. Quem tem pai e mãe que não mora aqui no Canadá? Levanta a mão. Pelo menos, por favor, pelo menos uma vez por semana, dê uma ligadinha para os velhos. Pelo menos uma vez por semana. Dá uma olhadinha lá se a sua mãe não está precisando de uma coisa nova na casa dela, uma geladeira, um fogão, uma coisa boa. Ô, gente, ou você faz hoje, ou você não vai ter chance de fazer amanhã. Eu não sei quanto a vocês, para mim na cultura brasileira tem uma coisa que me choca profundamente. São os nossos funerais. E por 2 razões. Primeiro, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto o defunto. Já viu? Eu nunca vi. Ô, gente, vocês sabem que há poucos dias morreu lá no Brasil, num acidente, Ricardo Boechat. A televisão brasileira passou 24 horas no ar fazendo elogios ao Ricardo Boechat. A minha pergunta é se ele escutou um pouco desses elogios em vida. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A pergunta é se aquela pessoa escutou em vida alguns daqueles elogios. Porque elogiar um defunto não adianta mais não, ele não fica consolado com isso não, nem fica alegre, nem dá um sorriso. E nem ressuscita para escutar. Então você tem que fazer um elogio para a pessoa, faça em vida. Agora tem crente que é muito espiritual. Não, esse negócio de elogiar não funciona não. A pessoa fica soberba. Eu não posso fazer elogio não. Ô meu irmão, o que a Bíblia proíbe é hipocrisia. É falar uma coisa e sentir outra. Mas o elogio, na hora certa, com o tom certo, com a motivação certa, é uma bênção. Encoraje as pessoas. Encoraje as pessoas. Uma das marcas de Jesus é quando uma pessoa chegava perto dele machucado, ferido, quebrado, saía de lá animado com a vida. Então você tem que ter palavra boa, você tem que encorajar as pessoas. Mas em vida, depois que morre, não adianta mais. A segunda coisa que me choca nos funerais, irmãos, é que defunto recebe mais flor do que vivo. Dá para entender um negócio desse? Não dá para entender. Ô, gente, eu fui num funeral em Vitória e eu contei 86 coroas de flores. 86. Contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, falei, coitadinho do rapaz, não consegue cheirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele?
Eu acho que aqui na Vida Nova não tem nenhum marido assim, viu, Cine? Tem seguro. Né? Você conhece que é marido assim, durão? Durão, machista, pão duro, que passa a vida inteira, nunca passou numa floricultura para levar um buquê de flores para a esposa. Nunca. Claro que não tem marido assim aqui. Aí no dia que a coitada morre, ele vai na floricultura e falou, eu quero uma coroa de flor, mas grande, grande, nem pede desconto. Nem pede desconto. Ué, não estou entendendo? Não estou entendendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Você tem que fazer alguma coisa por alguém, faça em vida. Enquanto a pessoa pode dar um abraço, enquanto a pessoa pode ficar feliz com a sua atitude. Último princípio. Olha comigo o versículo 18, por favor. Lá na parte B do versículo está escrito assim, a ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. O princípio é este. A melhor maneira de você fechar as cortinas da vida e encerrar a sua carreira é dando a Jesus toda a glória. Pense comigo uma coisa. O apóstolo Paulo escreve essa carta já condenado à morte. Ele estava no corredor da morte. E o dia da sua execução chegou. Agora pense comigo o sentimento dele. Ele não era um criminoso qualquer. Ele foi chamado de bandido. Pela imputação do pior crime. Ele era o homem mais conhecido do mundo cristão da época. Acusado do crime mais grave da época. A execução dele não foi um dia qualquer no anonimato, não. Deve ter sido o acontecimento da masmorra mamertina. Agora pense comigo, Paulo sendo tirado dessa masmorra para ser levado para o local da execução. Eu penso que quando ele está indo para lá, ele deve ter pensado assim. No que escreveu para Timóteo, olha, valeu a pena, Timóteo, valeu a pena. Porque eu combati o bom combate. Valeu a pena porque eu completei minha carreira. Valeu a pena porque eu guardei a fé. A minha vida não foi amenidade, não foi combate, mas um bom combate. Eu não larguei a obra no meio da estrada, não, eu completei minha carreira. E eu não vendi minha consciência e nem abri mão de princípios e valores da minha vida, eu guardei a fé. Eu acho que ele está caminhando para lá e pensando o seguinte, olha, não é Roma que vai me matar, não. Eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma, não. Vou me entregar para Deus, como oferta de sacrifício para Deus, de libação para Deus. E tem outra coisa, eu não vou morrer também, não. Eu vou é partir. Porque a palavra partida aí é um eufemismo para a morte. E essa palavra partida tem 3 significados. Primeiro significado. Partir significa tirar o fardo das costas de alguém e aliviá-lo da bagagem. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13 diz que é descansar das suas fadigas. Não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais lágrimas, não tem mais angústia. Segundo, a palavra partida no grego significa desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, morrer, a palavra partida lá no grego significa desatar, ou melhor, afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo está sendo levado para o momento de execução, mas ele está seguro de que ele está indo para a casa do Pai. Ele está caminhando, talvez pensando o seguinte, bom, não importa se Nero já me considerou culpado, não importa se eles me condenaram à pena de morte, não importa se eu vou ser executado, o que importa para mim é que o reto juiz perante o qual eu vou comparecer já me justificou, e eu na verdade estou indo para receber a coroa da justiça. Quando Paulo chega nesse local, muito provavelmente o executor deve ter perguntado para ele, e aí Paulo? Você quer proferir algumas palavras antes de morrer? Muito provavelmente Paulo deve ter se lembrado e disse, eu quero.
E nessa conjuntura, muito provavelmente, ele levanta os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Bota a cabeça no cepo, a espada de Roma tosa-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro. Tomba na terra como um mártir, mas é recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É este homem que ensina para você e para mim, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Oh, amados irmãos, que Deus nos ajude a entender esses princípios na nossa caminhada. Que o nosso coração seja fortalecido com este exemplo desse maior bandeirante do cristianismo. Curva sua fronte, por favor, vamos orar.